12 dias de preparação para 12 meses de bênçãos. Tudo na vida é um preparo. E com Deus não pode ser diferente. Precisamos nos preparar para Ele, porque somos dele, pertencemos a Ele. Ele provou o seu amor enviando o seu único filho para morrer pelos nossos pecados. Então nós somos dele por direito. Ele pagou o preço. A primeira coisa que eu queria trazer hoje para nós é que toda obra que Deus realiza é de dentro para fora. O principal para Deus é o que está dentro. Fora será consequência daquilo que Deus fizer dentro primeiro. E através de cada luta, através de cada dificuldade, o Senhor está nos preparando para Ele, porque somos dele. Lembra? Ele pagou um alto preço para nos dar vida eterna, para nos redimir. Louvado seja o nome do Senhor. Só que Deus, Ele não nos prepara de uma vez só. Ele não nos prepara de uma hora para outra. Nós somos templos do Espírito Santo. E quando se fala em templo, se lembra em construção. E toda construção, para ser firme e sólida, leva tempo. Não é da noite para o dia que fica pronta. Então Deus, Ele não tem pressa para nos preparar. Deus, Ele não tem pressa para nos ensinar. Ele tem pressa sim para nos salvar. Porque o Evangelho é já, o Evangelho é agora, é hoje. Jesus, a vontade de Deus é salvar. Jesus veio para isso, para salvar, buscar o que se havia perdido. Só que o trabalhar de Deus em nossas vidas é de uma maneira muito detalhada e minuciosa. Porque Deus, Ele é caprichoso. Deus não tem pressa. Sabe, Deus não quer fazer uma obra relaxadamente, de qualquer maneira, só para dizer que está pronto, não. Aleluia. Ele quer nos ensinar, nos moldar, nos preparar, parte por parte. Cada detalhe da nossa vida que a gente nem conhece, Ele sonda os nossos corações, Ele nos conhece, Ele nos contempla e Ele nos entende, Ele respeita a nossa dor. E Ele sabe o quanto o trabalhar do oleiro, que é o Senhor, Ele sabe o quanto esse modelar do vaso é doloroso. Ele sente a nossa dor. Então Ele é um Deus cuidadoso, um Deus caprichoso, que vai pegando parte a parte da nossa vida, do nosso ser, trabalhando, né, de dentro para fora, como eu já disse, como bem já sabemos. E ele pega uma partezinha, começa a trabalhar, começa a tratar, começa a ensinar, curar, lapidar. E quando Ele vê que aquela partezinha está pronta, então Ele vai e pega outra. Assim, parte a parte do nosso ser, da nossa vida, Ele vai nos moldando, vai nos ensinando, vai nos lapidando, pouco a pouco, tá? Aos poucos, lentamente, porque o processo de Deus é lento. Sabe como um tratamento que a gente faz, fisicamente falando, quando a gente vai ao médico e o médico passa aquele remédio, a gente é diagnosticado com algo e tem que ser feito aquele devido tratamento, o que acontece? A gente tem que tomar aquele medicamento nos horários certos, na medida certa. Então é assim que o Espírito Santo vai trabalhando em nossas vidas, aos poucos. Ele é caprichoso, Ele é cuidadoso, Ele é maravilhoso. E eu sempre vou falar a mesma coisa aqui, porque é o que eu vivo. Eu me emociono muito ao falar do Senhor, ao falar do amor de Deus, porque é algo que nos constrange, gente. Um amor que não se mede, não se calcula, não se compara. É somente aceitar, acreditar, viver, sentir e querer repartir com aqueles que ainda não compreenderam o verdadeiro Evangelho. Então, é para isso que Deus nos chamou, para sermos bênçãos, um na vida do outro. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor, Ele vai nos preparando aos poucos. O processo de Deus é lento, mas será duradouro, porque é verdadeiro. Nunca se esqueça disso. Não tenha pressa em ficar pronto. Eu falo por experiência própria. Já contei diversas vezes aqui, quem me acompanha já me ouviu dizer e vai me ouvir repetir, porque quanto mais a gente fala determinado assunto, quanto mais a gente repete algo, mais facilidade nós teremos de compreender o que o nosso cérebro precisa absorver, sabe, gente? Então a pastora Camila Barros também é alguém que eu sempre vou citar aqui,
que eu acompanho muito nas redes sociais e admiro e me identifico muito com ela. E ela sempre diz que Deus ele age de uma forma didática, né? Para quê? Porque Deus ele é sábio. Ele é o dono de todo conhecimento, ele é o dono de toda ciência, toda sabedoria vem dele, toda sabedoria, todo conhecimento, todo dom pertence a ele. Então ele age dessa forma didática porque é uma forma onde a gente aprende melhor, né? E eu amo essa forma que Deus faz, que Deus usa para nos ensinar, por exemplo, através das parábolas, né? Para a gente compreender de uma forma mais fácil, digamos assim. Então, a vontade de Deus é nos abençoar, porque o mais interessado em fazer em nossas vidas é Ele, gente. É só questão não é questão de saber muito, é só questão de parar para raciocinar um pouquinho. Porque se foi o único Deus que nos deu vida, nos permitiu vida, nos amou primeiro, pela palavra nós aprendemos acerca do amor de Deus, que Deus nos escolheu antes mesmo de nós o termos o escolhido. Aí a gente para meditar. Quando a gente consegue compreender um pouquinho pelo Espírito de Deus o amor de Deus, acerca do real significado do Evangelho, do verdadeiro amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A gente para meditar. Gente, que amor é esse? A gente se constrange e pensa, não é possível. Em toda a história da humanidade nunca viu uma história como essa, nunca veremos. Porque a história de um Deus que foi capaz de fazer o que ele fez, de provar o seu amor desta forma, ele é único, ele é suficiente, ele é exclusivo. Não tem história como a do nosso Deus, que foi capaz de vir. Gente, para meditar um pouquinho. Eu volto a repetir. Não é questão de saber muito, sabe? De ter muita eloquência. É só parar para meditar. Peraí, quando alguém te falar Jesus te ama, é verdade. Pode ser simples, mas é verdade. Jesus te ama, você é especial para Deus. Você é importante para o Senhor. Deus se importa com você. Sabe essas palavrinhas que parecem clichê, mas que são reais, são verdadeiras. E que faz todo sentido na nossa vida, porque é verdade que às vezes a gente vai se sentir sozinho, parece que Deus está longe, está distante, parece que Deus não está vendo a gente, mas só parece, porque Deus ele é real, ele existe, ele é verdadeiro, tão certo como o ar que nós respiramos. Deus é real, ele existe, ele é verdadeiro, e agora nesse momento ele está contemplando cada cantinho dessa terra, cada cantinho desse mundo. E ele é Deus cuidadoso, porque ele dá conta de tudo, porque tudo está no controle dele, tudo é dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus não quer somente nos abençoar por fora, não, gente, porque isso aí é nada para ele. Ele pode fazer tudo e muito mais, porque ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que tudo pode. E nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Mas ele não quer abençoar, nos honrar, nos usar, não quer, agir em apenas uma área da nossa vida, não, porque ele é um Deus completo. Ele se importa em cada área da nossa vida, em cada partezinha do nosso ser que a gente nem conhece. Ele se importa em coisas que a gente nem imagina. Eu falo isso porque eu vivi, senti na pele. Coisas que às vezes era tão pequena, tão insignificante para muitos, só que era algo que me incomodava. E existem coisas dentro da gente que a gente nem imagina que Deus vê, que Ele conhece, que Ele contempla, que Ele é conhecedor de tudo, que Ele se importa com cada coisinha, sabe? Com cada detalhe. Por isso que eu digo, Deus é um Deus de detalhes. Ele se importa. Gente, é só Deus para fazer a gente compreender, pelo Espírito dele, o que nós precisamos, o que nos convém. Porque servir a Deus é muito mais do que a gente imagina. Mais simples do que a gente imagina. Então existiam coisas dentro de mim que doía, que me incomodava, que estava machucado, mas eu não fazia ideia que Deus se importava com aquelas feridas, por mais pequenas e insignificantes que fossem, sabe? Mas Deus veio e contempla, e se importa, tá? De curar, de tratar, de cicatrizar. Então esse propósito
está sendo para isso, como um preparo e também para dizer que é tempo de sonhos serem realizados, de situações que tá antiga, parada na nossa vida, coisas que muitos já deram por perdido, sabe? Mas que chegou o tempo de Deus fazer, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. A gente quer tudo para ontem, mas Deus não está preocupado, Deus não tem pressa, como eu já falei, né? Ele é caprichoso. A intenção de Deus é nos ensinar, é nos preparar para Ele, não importa o tempo que leve. Não importa o tempo que leve. A intenção do Senhor é nos ensinar, nos preparar de dentro para fora. Porque o principal para Deus é o que está dentro. Então esperar não é nada fácil, mas é necessário, porque dentro desse tempo Deus vai nos preparando e nos ensinando. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui em Eclesiastes 3, que diz: há tempo para todas as coisas, um tempo determinado por Deus. Eu vou ler alguns versículos, não vou ler todo, mas depois vocês tirem um tempinho e meditem em casa. E não deixa de anotar as dúvidas, o que vocês entenderam, e pesquise, busque informações, busque compreender, tá? O que você precisa, o que nós precisamos. Então, a palavra do Senhor, Eclesiastes 3. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. O 4. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de ficar calado e tempo de falar, que é difícil, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então, para tudo há um tempo, e a gente já está cansado de repetir esse versículo, né? A gente já sabe de cor e salteado. Só que existem alguns momentos que a gente precisa parar para meditar no que a gente está lendo, para meditar no que a gente está falando, porque senão vira uma coisa mecanizada. Já acostumei a falar isso. Já acostumei. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansar. A gente acostumou a falar, decorou. E é importante decorar, é importante a gente memorizar, né? Mas o mais importante é a gente meditar para absorver, para deixar entrar e fazer o que a palavra precisa fazer dentro da gente, porque a palavra é o alimento da nossa alma. Então nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo, a ouvir, mas não só ouvir, porque a palavra fala que não devemos ser somente ouvintes, mas o que? O principal? Praticantes. Porque muitas vezes, eu não vou dizer pelos outros, eu vou dizer pela gente. Que coisa linda, que palavra gloriosa, que palavra linda, que eu glorifico, sinto a presença, arrepio, me emociono, porque a presença traz isso tudo. Porém, só me emocionar naquele momento não vai resolver. Eu preciso buscar em Deus para que a palavra entre de fato e faça a mudança que precisa. Porque eu não posso somente ouvir, eu preciso absorver e guardar, compreender pelo Espírito de Deus para praticar, porque senão o que adianta saber tanto? Precisamos praticar, precisamos colocar em prática a palavra de Deus, porque é aí que fará toda a diferença. E conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. É impossível se deparar com a verdade e continuar sendo os mesmos. Não é possível. Que nós temos a liberdade de ter em mãos esse tesouro tão precioso. Meu Deus, tão necessário, que é a palavra de Deus. Que preciosidade! Mais preciosa que qualquer livro. Está acima de qualquer livro, porque é a palavra do grande eu sou, do Todo-Poderoso. Só que chegou um tempo, que nós estamos falando sobre tempo, chegou um tempo, e muitas vezes a gente fala, é tempo disso, é tempo daquilo, é tempo que Deus vai fazer, mas é tempo também da gente se posicionar, é tempo também da gente compreender o que a gente precisa, porque Deus já está falando, não é de hoje. É tempo da gente colocar em prática aquilo que a gente já sabe
já ouviu há muitos e muitos anos, muitas e muitas vezes. É tempo também da gente fazer a nossa parte. Porque a parte de Deus é certa, o impossível é com Ele. Agora, a nossa parte a gente também precisa fazer. Não só cobrar de Deus, Deus faz, Deus eu quero. Claro que a gente pede, pedir, assim vos dá. E Deus faz mesmo, porque Ele sabe que só Ele pode, que nós dependemos dEle para tudo. Mas o que nós estamos dispostos também a fazer nesse tempo para receber o que Ele tem para nos dar, o que Ele tem nos prometido. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista pode dizer: cantai ao Senhor um cântico novo. Muitas vezes a gente cobra de Deus: eu quero isso, Senhor faz isso, Senhor eu preciso daquilo. Beleza, ao Senhor mesmo que nós temos que pedir. Mas o que nós estamos dispostos a fazer para o Senhor por amor? Claro que nós dependemos dele, Senhor. Só o Senhor pode fazer o que ninguém pode fazer. Que eu estou trazendo também esse tema nesse propósito. Só Jesus pode fazer o que ninguém pode fazer. Mas o que nós estamos dispostos a fazer, o que a gente já sabe que tem que fazer. Qual é a desculpa que a gente está dando? O salmista está nos convidando, né? Agora, indo para Salmos. Cantai ao Senhor um cântico novo. O salmista está nos convidando a cantar, a fazer algo novo para o Senhor. Porque Deus é um Deus de novidades. Ele é um Deus que faz coisas novas. Ele é um Deus que faz coisas novas. E em Deus viveremos em novidade de vida. Mas quando vier o verdadeiro conhecimento de transformação de vida, aí iremos experimentar a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. E não vos conformeis com este mundo. Mas o que? Transformai-vos pela renovação, entendimento. É o culto racional, é compreender pelo Espírito de Deus que Deus está falando conosco. Porque a chave que abre portas, o que vai mudar a nossa vida por completo. Em todas as áreas, eu volto a repetir, Deus não está interessado somente em abençoar uma área, uma partezinha da nossa vida, não, porque Deus é completo, é a plenitude de Deus. Sabe? Então Deus ele quer nos abençoar por completos, mas o que nós estamos dispostos a fazer para receber tudo que Deus tem para nós, todas as bênçãos, em todos os sentidos, em todas as áreas. Louvado seja o nome do Senhor, o que nós estamos dispostos a fazer, e não somente para receber, mas para permanecer no querer do Senhor, para permanecer no amor dEle, na presença dEle, no querer dEle. Como a palavra do Senhor nos ensina, nos adverte, permanecer nele. Louvado seja o nome do Senhor. Esse tema de hoje está sendo sobre esperar o tempo do Senhor para colher. Porque aquele que planta, colhe. O que nós temos plantado? Porque nós só iremos colher aquilo que nós plantamos. E se plantamos, a gente quer colher. Mas a gente está plantando? E o que está plantando? E como está sendo plantado? A gente precisa estar atento a isso. Já passou da hora da gente compreender, meu Deus, o que a gente precisa. Espírito Santo de Deus, aquilo que eu não falar, que eu não consegui expressar, aquilo que eu não consegui explicar, porque vocês sabem, eu já falei diversas vezes aqui, cada dia um desafio para mim, mas eu enfrento para a glória do Senhor. E aquilo que eu não consegui, o Espírito Santo, eu tenho certeza, vai fazer cada um compreender o que precisa. Então, entre o colher e o plantar, existe o regar e o esperar. Enquanto esperamos, não esperamos de braços cruzados, né? Mas esperamos através da palavra do Senhor, com sabedoria, com entendimento, com preparo. Porque para receber, tem que se preparar. Para colher, tem que plantar. E não é plantar qualquer coisa, não. É plantar, é ter consciência do que estamos plantando, porque aquilo que nós plantamos é aquilo que nós vamos colher, como a palavra do Senhor bem nos afirma, nos ensina. Sabemos que tem até uma frase que diz: aquele que tem consciência, aquele que sabe o que está plantando, ele não teme a colheita, porque é tempo de colher. Meu Deus, é muito forte isso. É tempo de colher, mas nós vamos colher mediante aquilo, meu Jesus, aquilo que estamos plantando. O que nós estamos plantando? Então é tempo de decisão, sabe?
O Espírito Santo tem tratado isso forte ao meu coração. E eu louvo a Deus porque Deus não é Deus de confusão. Ele confirma acerca daquilo que Ele quer. Então Ele tem usado cada um para confirmar sobre a colheita. Ele tem confirmado, Deus tem falado, Ele sempre fala. A maior profecia é a palavra. Porém, além do Senhor ter deixado tudo registrado aqui, ó, tudo que nós precisamos nos encontramos aqui. Porém, além dele ter registrado, Ele ainda usa os seus. Aleluia, para confirmar tudo aquilo que já está aqui. Deus é lindo, Deus é fiel. Para terminar, eu gostaria de ler uma mensagem que o Senhor me direcionou a escrever e eu postei hoje, que fala sobre isso, que eu volto a repetir, é tempo de decisão, é tempo que Deus vai fazer. Não que Deus não fazia antes, mas é como se estivéssemos plantando e agora chegou o tempo de colher, chegou o período da colheita, entende? Então esse é o momento que nós vamos colher promessas antigas, promessas que muitos nem acreditam mais, de tanto tempo que tem. Porém, o tempo de Deus é diferente do nosso. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não trabalha com lógica humana. Deus é incrível. É o dono de toda sabedoria, de todo conhecimento. O texto que eu escrevi hoje, que eu postei nas redes sociais, que fala assim, é tempo de realização de sonhos, é tempo de promessas serem cumpridas, projetos serem concretizados. É tempo daquilo que está fora do lugar se encaixar no seu devido lugar. Tempo de mal entendido ser esclarecido. Conversas mal acabadas e mal intencionadas serem reveladas. Mentiras serem desvendadas. Tempo da verdade. Tempo de alianças. Tempo da verdade. Tempo de alianças serem reatadas. Feridas serem cicatrizadas. Tempo de conserto. Tempo de cura, de conserto, de vivermos o verdadeiro evangelho, pois o reino de Deus começa dentro de cada um de nós. Esta é uma oração que faço há anos, e é verdade. E viverei para ver o que Deus irá fazer, pois não é um capricho do meu coração, mas uma promessa de Deus feita a todos aqueles que o servem de coração. Então existem coisas, e uma coisa interessante, que eu tenho meditado muito e que Deus tem me feito refletir. Como eu falei que Deus é um Deus de detalhes, que Ele se importa em cada partezinha do nosso ser, coisas que às vezes a gente nem dá importância, tipo, por exemplo, sai falando algum assunto de alguém sem saber os fundamentos da história, sabe? É um perigo muito grande, gente, porque existem coisas que criam feridas e leva tempo para ser cicatrizada, porque até para ver o conserto, Deus precisa intervir, Deus tem que estar na direção. Por quê? Aqui, o versículo 5 de Eclesiastes 3 diz assim: tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Então, muitas vezes a gente não entende que até para que haja um conserto, é necessário esse tempo sendo direcionado pelo Senhor, porque a gente não pode forçar, né? Porque o perdão, ele tem que ser de verdade. Então, às vezes, uma parte está pronta, mas a outra ainda não está. Então, por isso que é necessário que haja esse tempo, porque durante esse tempo eu vou virar a cara para a pessoa, eu vou ficar com raiva. Muitas vezes a gente fica triste, porque às vezes até parte da gente, muitas vezes parte da gente, né? Porque Deus conta com um. Então, se o outro está com o coração duro, alguém tem que se quebrantar. Tem que partir de alguém o conserto. Deus conta com um, para que através daquele um, Ele venha fazer uma grande obra em uma nação, em várias pessoas. Esse versículo que fala tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Me chamou muita atenção, porque muitas vezes existem algumas pessoas que a gente até ama. Ah, Senhor. Mas não é o tempo de abraçar, porque aquela pessoa não está pronta, não está preparada ainda, ou vice-versa. Ou a gente, às vezes Deus já trabalhou naquela outra parte, mas falta trabalhar na nossa ainda. Então, como ainda não está pronto, não está preparado, as duas partes, porque Deus trabalha em comum acordo, para não piorar a situação, por isso que até para, sabe, gente, para pedir perdão, para se consertar, Deus tem que estar muito no negócio, para que seja de verdade.
para que seja de verdade, não seja uma coisinha, sabe, momentânea. Não, porque a obra que Deus faz, ela é completa e ela é duradoura, é verdadeira. Então, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Existem coisas que machucam, que dói, que levou anos, né? Mas é tempo que Deus vai fazer, que Deus vai agir nesse detalhe também, que Deus vai curar, que Deus vai consertar, que Deus vai colocar tudo no lugar, sabe? É tempo de alianças serem reatadas, alianças que vêm do Senhor. Esse é o tempo. E vamos orar acerca desse tema, para que a vontade do Senhor se cumpra, porque existem coisas que só Jesus pode fazer. O impossível é com Ele, mas vamos fazer a nossa parte, vamos ser um facilitador do mover do Espírito Santo. Não vamos endurecer o coração. Não vamos endurecer o coração. Se hoje ouvires a voz de Deus, não endureças o teu coração. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus curar essa ferida aí antiga. É isso que Deus quer fazer nesses tempos, e é isso que eu queria deixar bem claro. Nós estamos nos preparando para receber as bênçãos do Senhor, sim, as promessas do Senhor serem realizadas na nossa vida, porém não é só na área material não, tá, gente? É em todas as áreas, área familiar, área emocional, principalmente, né, gente, a área emocional, porque Deus é um Deus de família. Nosso primeiro ministério começa na nossa família, na nossa parentela. Existem coisas que não dependem só da gente, eu sei, mas se a gente fizer, se fizermos a nossa parte, irá fazer toda a diferença, porque Deus vai ter liberdade de trabalhar em nós e através de nós, porque para trabalhar através de nós, primeiro Deus vai trabalhar em nós, vai tratar em nós da nossa ferida primeiro, para que a gente seja cura, para que Jesus cure através de nós. Então essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Hoje vamos orar para a gente terminar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, te louvamos, bendizemos o teu nome porque tu és perfeito, maravilhoso, tu fala e faz, Senhor, conforme o teu querer, e através deste propósito de hoje nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha fazer o teu querer, que o Senhor venha nos preparar para receber as bênçãos do Senhor, mas que possamos, Senhor, estar sensíveis à voz do teu Espírito e sermos filhos obedientes para colocar em prática a tua palavra, para colocar em prática aquilo que o Senhor tem falado conosco, aquilo que nós já sabemos que precisamos fazer, mas nós dependemos do Senhor para tudo, Pai. Que o Senhor possa intervir em nossa situação e que vidas, Pai, sejam curadas através deste propósito. Em nome de Jesus. Gente, fiquem com Deus e até semana que vem. Um abraço.